teve um momento que eu comecei a confundir a ficção com a realidade, né, cara? E aí eu comecei a ter ciúmes dela, sabe, assim? Que E aí eu loucura. comecei, cara, eu comecei a sentir umas coisas assim que eu não sabia nem explicar, cara. E eu comecei a tratá-la mal, ela vinha bater o texto comigo, e eu não conseguia ficar do lado dela, porque eu sentia uma coisa assim, meu coração acelerava. É tipo, caracterizando uma paixão mesmo, uma coisa assim, uma coisa muito intensa. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, Seguro ó. Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É a Bet mais alta. é a mais É a alta. mais alta. Estrelismo, eu acho, como você mesmo falou, te fez ter alguma confusão, alguma treta ali dentro dos bastidores de alguma novela, seja da Malhação, seja de alguma outra situação que você se arrependa amargamente e tal, que você possa falar. E a segunda é o que o Cabeção tinha do Sérgio. Eu acho que como eu gravava muito, acabava que eu não tinha tempo para minha vida pessoal, eu comecei a fazer muito evento, viajar final de semana e tal, e acabou que, como era um ritmo alucinante de cena, eu gravava tinha muito texto para decorar e tal, e às vezes eu não estava assim, tão satisfeito mais com o meu trabalho na Malhação, apesar de, não era ingratidão, é porque eu queria fazer personagens mais conflituosos, mais adultos, queria fazer cenas de beijo mais tórridas, eu queria me ver mais adulto, sabe? Mas eu não podia mexer, eu tinha que pensar assim, não pode mexer em time que tá ganhando. Esse pessoal gosta de mim pra esse personagem, tá dando certo, a criançada gosta, tem uma aceitação do público, eu tinha que ter valorizado aquilo, né, cara? Só que eu via a ordem natural das coisas é uma pessoa fazer um ano de malhação e sair e ir pra novela. E eu tava virando uma referência ali infantil no programa. E eu mesmo, assim, eu fui um pouco ingrato com isso, porque eu deveria ter. Se fosse hoje em dia, cara, eu ia pensar assim, que isso, pô, não, é super legal trabalhar com criança, fazer um trabalho voltado mais em uma coisa mais lúdica. Pô, a criança é tudo, né, cara? A criança é terapêutico pra caramba, é tudo de bom você ter a aceitação das crianças. Só que na época, eu com meus 20 anos, acabou que eu não dei tanto valor a isso, né, cara? Não tive aquela aceitação, assertividade. E fui um pouco ingrato, né, cara? E aí juntou assim, essas minhas insatisfações na vida pessoal, carências mesmo, e não só de não ter uma namorada, de não ter tempo para as coisas, mas também de não poder, de não conseguir fazer nada sozinho, porque também eu só conseguia manter aquele trabalho da Malhação graças à ajuda da minha mãe, que ela decupava os textos para mim, ela que me acordava na hora certa, ela que, pô, fazia tudo a roda girar, entendeu? Então eu acabava que eu me sentia muito ali um personagem figurativo que só emprestava minha carcaça ali para fazer, e aquilo ia gerando um pouco de incerteza, de insatisfação pessoal. E aí eu fiquei. E aí, como eu tinha que gravar muita cena, decorar muito texto, eu tinha que chorar com facilidade quando eu tinha que chorar, tinha que, né, falar naquele ritmo alucinante, quando era uma história mais assim, um texto mais longo, que eu tinha que correr, porque meu personagem. A importância do meu personagem na trama era mais ou menos isso. Eu tinha cenas grandes, mas que eu tinha que fazer naquele ritmo intenso, porque não podia demorar as minhas cenas. Não era que nem a cena do casal protagonista, que eles tinham, pra falar uma frasezinha, ficava olhando no olho, falando devagar. O Cabeção falava falas de 4, 5 linhas, eu tinha que falar tudo rápido mesmo. A cena durava, às vezes, cenas de 2 páginas e meia, eu fazia ela em 1 minuto. Pô, entendeu? Era um ritmo alucinante mesmo. E aí tudo isso foi muito bom pra mim, que eu fui ficando afiado, fui ficando seguro. Só que eu não cuidava eu não fazia terapia, eu não fazia psicanálise. Eu achava que tudo assim, tudo bem, eu vou chegar na psicanalista, vou vomitar tudo, vou falar tudo que eu tô sentindo, ela vai falar, não, então tá, então você não precisa... eu meio que menosprezava o trabalho dos profissionais da saúde mental. Eu pensava assim, e também eu não tinha muito tempo mesmo. A verdade era essa, eu não tinha nem tempo pra isso. Eu deveria ter buscado nos meus dias de folga. Eu me arrependo de não ter buscado uma terapia, uma psicanálise, né? Para ter desacelerado um pouco, para ter cuidado da minha saúde emocional mesmo. Claro. Só que eu fui levando com a barriga e pensando, eu consigo, eu dou conta, eu vou lá, vou e faço, tá tudo certo. Depois eu fumo um do bom em casa, relaxo, fico de folga tranquilo, pego uma praia e mais uma semana, vamos que vamos. Né? Vou pra uma rave, tomo uma metanfetamina, dá aquela descarga dopaminérgica e já tô pronto pro mês inteiro, mais um mês de trabalho intenso. Só que aí, cara, acabou que tiveram alguns episódios lamentáveis, assim, né? De eu ter algumas briguinhas com alguns atores do elenco, de não aceitar alguma coisa, sabe?
falta de aceitação, falta de assertividade mesmo, ou de confundir o personagem com a vida real, assim, sabe? Caramba. Eu tive uns episódiozinhos assim, cara. Eu vou até te falar aqui, por exemplo, você não sei se você lembra, o Cabeção, ele tinha uma namoradinha na Malhação que era a Dani Suzuki, né? Sim, lembro. A Claro, Miyuki, pô. Miyuki tinha um figurino incrível, era muito linda e Uhum. tal. E eu sempre fui muito fã dela e tudo. Só que aí teve um momento que eu comecei a confundir a ficção com a realidade, né, cara? E aí eu comecei a ter ciúmes dela, sabe, assim? Que E aí loucura. eu comecei a sentir umas coisas assim que eu não sabia nem explicar, cara. E eu comecei a tratá-la mal, ela vinha bater o texto comigo, e eu não conseguia ficar do lado dela, porque eu sentia uma coisa assim, meu coração acelerava. Tipo, caracterizando uma paixão mesmo, uma coisa assim, uma coisa muito intensa. E eu sentia isso assim, e eu não partilhava com ninguém, não tinha uma válvula de escape, eu não trabalhava isso assim com terapeuta, né? Eu até falava com algumas pessoas, uma ou outra assim, e a pessoa não levava a sério. Falei assim, Serginho, pô, tá de sacanagem, tá brincando, esquece isso. E aí só que aí eu ia alimentando isso, cara, não sei se é por conta do personagem e tal. Aí às vezes até eu ficava assim, ficava difícil trabalhar comigo. Até a última vez que eu falei com ela, eu conversei com ela sobre isso. Ela falou: Não, Serginho, você estava estressado naquela época, era difícil para você. Você ficou quase 6 anos na Malhação, você teve pouca. Eu tirei a primeira férias com 3 anos de gravação, Caraca. depois tirei mais 90 dias de férias só no meu último ano. Então foi muito intenso, né, cara? Foi desgastante. Então eu tive, assim, algumas disfuncionalidades emocionais, não dei atenção para minha. Não busquei, assim, me interiorizar, identificar, né, os sinais. E realmente eu dei um trabalhinho ali, dei um desgaste de relacionamento com alguns companheiros de cena, alguns colegas, né? Sim. Teve também uma vez com o Ruco Pitanga, né, que a gente... Ele fez uma brincadeira comigo, assim, a gente tinha um monte de intimidade, a gente brincava pra caramba, sabe? Falava um monte de coisa um pro outro, partilhava. E aí ele me deu um cuecão, né? Que é engraçado, coisa, Sim, claro. maneira, me deu um cuecão. Sim. Só que só porque eu tava do lado de uma outra atriz, né, que era a Graziella Schmidt, acabou que eu fiquei tão tenso, tão nervoso, cara, e levei tão a sério, que, cara, eu comecei a brigar com ele, assim, ele ficou com raiva de mim nesse dia. Eu lembro do olhar dele pra mim, cara, ele fez um olhar assim, tipo, caramba, cara, você tá perdendo a linha, cara, olha o que você tá falando pra mim. E eu falando um monte, xingando, sei o quê. Depois a gente fez as pazes e tal, graças a Deus foi contornar, mas, teve esse episódio, sabe? Isso foi lamentável, cara. Sim. Bom, então, além dessas duas, assim, teve mais e você resolveu tudo, assim, tipo, depois você conversou com todo mundo que você teve essas questões e ficou tudo certo, porque as pessoas entendem, né? Nem todo mundo, mas imagino que entendem ali que você estava num processo ali desgastante, realmente, né? Quer ver, depois quando eu fiz minha última novela na Record, que foi a última novela que eu fiz na minha vida, que ela até reprisou em 2018, eu era filho do Bem-vindo Siqueira na novela, que é o ator que fez o Bafo de Bode, né, na Tieta, fez Escolinha do Professor Raimundo e tal, um cara super talentoso, gente boa, o cara é um líder espiritual, cara, um conteúdo incrível, professor de teatro, tudo. E eu fui falar com ele numa hora indevida, ele estava almoçando, eu tava com dificuldade de decorar algumas cenas ali, que o meu personagem estava tendo umas falas assim, demasiadas, eu não estava dando conta mesmo, eu estava já começando a ficar cansado, né? Eu já estava com meus 24 anos, 25, estava fazendo uso de cannabis direto, estava começando a tomar alguns remédios por conta própria, assim, analgésicos fortes, quetiapina. Então, aí, nesse dia, eu até tinha tomado um remédio por conta própria, assim, antes de gravar, porque eu estava meio tenso, com dor, que eu tenho hernia de disco na cervical, por causa de musculação que eu faço às vezes exagerado. Então eu tinha tomado o remédio e aí fui decorar assim na hora, assim, não consegui decorar, porque dei trabalho, né? E aí ele comentou com alguém da produção, né? Pô, o Serginho não tá decorando texto, né? Pô, como ele deu trabalho agora pra essa cena? E aí eu ouvi ele falando, né, cara? Quer dizer, eu vi, não, uma namorada que eu tinha que viu ele falando com alguém da produção e ela veio me falar. Só que eu, em vez de ficar na minha, procurar o momento certo pra falar com o seu Bem-vindo Siqueira, eu fui falar com ele na hora do almoço, cara. Ele comendo, assim, aquele calorzão, Rio de Janeiro. Aí eu falei de um jeito meio metido, assim, né? Meio snob, meio pedante. Ele ficou brabão comigo, assim. Eu falei, pô, seu Bem-vindo, quando o senhor tiver que reclamar de mim, não fica falando com ninguém da produção, não, cara. Vem falar diretamente comigo. Como se fosse resolver, né, cara? Tipo assim, pô, ele tem que falar, tem que espalhar a brasa mesmo, né? Pra ver se assim, né?
Eu me toco, mas aí eu fui marrento com ele levantou, assim, me deu um esporrão, falou, sabe, aí eu me pus no meu lugar mesmo, que ele realmente foi um cara que fundou ali praticamente, né, as novelas na Record, ele foi o precursor ali, né, ele que levava é um cara que tinha muita moral, né? Sim. Não só com a parte artística, direção, mas também com os bispos, né? Os religiosos ali que estão por trás ali da Record. E aí eu fiquei muito sem graça, todo mundo deu razão a ele, né? Eu me senti muito envergonhado, culpado, me senti mal pra caramba. A novela nem tinha estreado ainda. Aí eu já liguei pro diretor, o Spinello, falei, pô, aconteceu isso. O Spinello, cara, como é que você deixou isso acontecer, cara? Cara, e agora? Eu falei, não sei o que eu faço, Spinello. Não adianta mais pedir desculpa pra ele, porque ele já brigou comigo, já a situação tá... Não, então vai pra casa, não vai ter mais gravação hoje. Cara, e a novela nem tinha estreado ainda. Mas assim, graças a Deus, depois que a novela estreou, não teve meu personagem deu uma reduzida no texto. Eu comecei minhas cenas ficaram um pouco menores, porque essa cena que eu tava errando era um ping-pong, assim, sabe? Cada um falava uma frase, e frases curtas, mas eu não tava conseguindo associar uma frase a outra, cara. Tava difícil de decorar, porque na Malhação eu peguei a prática de decorar, assim, falas maiores, né, cara? Então eram bifins, assim, eram historinhas. Agora, nessa cena, eu tinha que decorar umas frases curtas, e às vezes uma não tinha nada a ver com a outra. Então eu tava sentindo uma dificuldade. E a cena tinha que ser num ritmo intenso. Porque a gente tava, tipo, preparando a comida na cozinha. Sim. Então tinha um ritmo, assim, intenso, de comédia e tal. É o ping-pong mesmo, né? Ping-pong. E eu não consegui dar conta de fazer essa cena do jeito que o diretor queria ali, cara. Então ali os caras decidiram cortar meu personagem um pouco. Assim, o personagem foi maneiro. Né? Eu tive 2 namoradas na trama, casei na novela e tudo. Mas no início, assim, quando a novela estreou, deram uma reduzidinha nas minhas falas. Entendi. Caraca... Porra, que saiu na mídia, né? Saiu na mídia. Serginho Jacoff não decora as falas, tá dando trabalho, isso aqui. O ator Bem-vindo Siqueira teve que chamar sua atenção. Caraca. Pra você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o PT Jordan, que é um youtuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube Sem Aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem 7 dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais. Tem outro link na descrição aqui que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube Sem Aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o Peter, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho. Golcase, eles têm o cupom INSTAFLA, que dá um descontinho pra vocês, legal.